orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos sempre juntos para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui e pedimos para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha revelar a Tua palavra no nosso coração. Nós possamos ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra na vida de cada um que está aqui essa noite. Venha falar conosco, venha nos dar entendimento, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, Pai, e pedimos para que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, no poder do nome do Senhor Jesus. Nós queremos adorar e exaltar o Teu santo nome nessa noite, Pai. Nós estamos aqui juntos, Pai, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, Pai. Agradecido seja o Teu santo nome para todos sempre. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Fala assim comigo. Eu estou aqui para adorar o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Te adoramos, a Deus. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Ele nos fez e Senhor, te entregamos nosso viver. Ele nos fez e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer
nosso estudo de Colossenses, amém? Hoje vamos encerrar mesmo, né? A partir daquele resumo que eu comecei a fazer na semana passada, fiquei no número 2. Hoje vamos fazer um resumo rápido do 3 e finalizar no capítulo 4, que é o capítulo menor, mas não menos importante. Quando a gente às vezes dá uma lida, né, no livro de Colossenses, capítulo 4, parece que é um capítulo, né, que não tem muita coisa para a gente aproveitar, mas ele é tão proveitoso como os 3 primeiros, amém? Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem, bem claro, né? Tá. Então vamos deixar aberto no capítulo 3. Só para a gente poder situar, né? Nós vimos que Paulo está preso em Roma. Ele recebe a visita do pastor da igreja de Colossos, que é Epáfras, pedindo ajuda para Paulo, porque a igreja está sofrendo com a chegada de alguns mestres que estão começando a ensinar e trazer coisas para a igreja que é contrário ou que é diferente daquilo que Paulo havia ensinado, daquilo que eles haviam aprendido, né? Não de Paulo diretamente, né? Mas de um dos conservos de Paulo, que é Epáfras. Então esse evangelho diferente chega, a igreja é atacada por essas heresias, né? Um evangelho todo esquisito, misturando cristianismo com judaísmo, com outras seitas, né? E então Paulo ele vai escrever essa carta, endereçar essa carta para a igreja de Colossos, para poder combater essas heresias. Então Paulo, no capítulo 1 e 2, né, ele começa a orar pelos colossenses, para que eles não fossem pegos, né, nesse tipo de doutrina que estava sendo ensinada. Paulo ora para que eles permanecessem firmes e leais àquilo que eles tinham aprendido do verdadeiro evangelho. Paulo começa a dizer para eles que todo esse mistério que esses mestres estão querendo trazer para eles ali não são verdadeiros. Todo o mistério de Deus já está revelado em Jesus Cristo, que não há nada mais a ser revelado fora de Jesus Cristo. E tudo que Deus tinha para revelar, Ele revela na pessoa de Jesus Cristo. Paulo lembra eles, né, que antes eles viviam nas trevas, mas que foi esse evangelho verdadeiro, o conhecimento de Jesus Cristo, que trouxe eles para poder viver agora na luz de Cristo. Então Paulo ele vai dizer e vai ensinar, como nós vimos na semana passada no capítulo 2, que não há uma outra forma de você agradar a Deus, de você santificar a sua vida, a não ser indo até Cristo. Não adianta regras, não adianta uma autonegação, não adianta querer viver o evangelho, não pode, não toque, não coma, faça isso, faça aquilo, que nada dessas regras, né, que estavam baseadas na lei de Moisés, tem poder para santificar a vida da pessoa e para fazer com que a pessoa agrade a Deus. Que a única forma é de você se unir a Cristo na sua morte, no seu sepultamento, tomar para você o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ter Jesus como seu representante ali na cruz, e aí sim, através disso, né, você vai ser justificado. Aí você vai começar a desenvolver um relacionamento com esse Cristo, e com isso você começa a ser liberto do domínio do pecado, para que um dia, quando Cristo voltar, nós possamos ser glorificados com Ele, para viver com Ele para todo sempre. Amém? Então Paulo fala, essa é a única forma, né? Não vai adiantar você querer seguir regras e coisas, né? Tipo, não beba, não toque, não coma isso, ou tem que festejar isso ou aquilo outro. Não, o evangelho é você ir até Cristo e se unir a Cristo. Então, o que nós temos que trazer para nós nesses 2 primeiros capítulos é isso. Nada do que vem daquilo que a gente muitas vezes aprendeu, né, para poder agradar a Deus, para poder santificar a nossa vida, que está baseado em regras, ou que esteja em doutrinas humanas, que não esteja centralizado em Cristo,
não tem poder para nos livrar do pecado. Amém? O que é que tem poder para livrar do pecado? O ir até Cristo e desenvolver um relacionamento com Ele através da oração e do conhecimento da palavra. É outra coisa que Paulo deixa claro. Conhecimento da palavra junto com a oração é que vai fazer com que o crente realmente viva o poder que há dentro desse evangelho. Amém, gente? Está bem claro isso? No capítulo 3, o que Paulo vai fazer no capítulo 3? Já que não são regras, não é a lei de Moisés, é o relacionamento com Cristo. Então, ok, uma vez que você foi até Cristo, que você conheceu a Cristo e que você começou a desenvolver o relacionamento com Cristo, aí sim vai começar a acontecer algumas coisas na tua vida que não vai ser porque você está seguindo regras, mas porque Cristo está modificando, mudando o teu caráter, tirando de você a velha natureza. Qual é a velha natureza? A natureza de Adão. Porque a Bíblia diz que um pecou e todos pecaram porque somos descendência de Adão. Então, a velha natureza é a natureza de Adão. Então, a velha natureza ela vai começar a sair e uma nova natureza, uma nova pessoa vai começar a tomar conta de nós, que é a pessoa de Cristo, de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então, a partir daí, nós vamos começar a ter um tipo de comportamento, vamos começar a ter outros tipos de sentimento dentro de nós, que ele não está vindo por esforço e nem por regras, mas ele está vindo porque Deus, através de Cristo, está transformando a nossa natureza. A velha natureza, o homem do pecado, ele está sendo desfeito e uma nova natureza, um novo homem está começando a surgir dentro de nós, que está nascendo do relacionamento nosso com Cristo. Não é maravilhoso? Amém, gente? E aí, é o que o Paulo fala para eles, né? Antes vocês andavam nessas práticas, antes vocês também eram assim, mas agora vocês foram transportados para o reino de Deus, para o reino da luz. Então agora vocês vão ter que fazer diferente. E aí, no capítulo 3, é exatamente isso que ele está falando. A partir do momento que você vai até Cristo, você não vai ser a mesma pessoa. A partir do momento que você vai até Cristo, você vai mudar a sua vida, a sua maneira de se comportar. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com as pessoas que você convive, os seus irmãos de igreja, a sua família e você na sociedade, principalmente em relação ao meio que você vive, no teu trabalho, na escola e tal. É o que Paulo ele vai deixar bem claro aqui. Então vamos lá no versículo 1. De Colossenses, né? Vamos ler do 1 até o versículo 4, que ele vai falar dessa nossa união com Cristo. Olha só o que ele vai dizer: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Então, aqui que ele está falando, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai sim conhecimento do alto. Porque o que é que os gnósticos estavam trazendo para eles ali, ensinando? Que eles deveriam buscar um conhecimento do alto. Mas nas classes dos anjos, através da adoração aos anjos, e aí Paulo fala, sim, vocês devem buscar o conhecimento do alto, mas qual conhecimento? O que vem de Cristo, porque é Ele que está no alto, assentado à direita de Deus. E aí ele fala também, olha, já que vocês estão com Cristo, agora vocês devem pensar, voltar o pensamento de vocês para os objetivos que são do alto. Os objetivos de vocês não devem ser mais objetivos terrenos. Vê como essa carta é muito atual. Talvez essa carta seja mais atual ainda para hoje, nessa parte aqui, do que para aquele tempo. Porque tudo que nós vemos hoje é pessoas que professam a fé em Cristo, que creem no Evangelho, mas que eles só pensam nas coisas terrenas. Todos os objetivos deles estão nas coisas pessoais, materiais,
de falar para a pessoa qual é o teu objetivo dentro da igreja, qual é o teu objetivo espiritual, o que você almeja alcançar na tua vida espiritual até o final do ano, o que você tem feito. As pessoas não têm, só têm objetivo terreno, só traçam planos terrenos, que se morrer amanhã acabou esses planos. Então o que Paulo está falando aqui? Sim, vocês devem sim ter objetivos, você deve pensar, porque ele está dizendo aqui, não é que agora a gente deve abnegar da nossa vida, que fazer como os gnósticos estavam fazendo, né? Não vamos deixar de comer, vamos sacrificar o nosso corpo, vamos deixar de dormir, quer dizer, vamos buscar sacrifício, né, para mostrar que nós estamos vivendo um outro tipo de vida. Não, o que Paulo está falando aqui é assim, você tem deveres com a tua família, você tem, enquanto você vive aqui, você tem que trabalhar, você tem que sustentar a tua casa, você tem que viver da melhor maneira possível, mas não isso como um meio em si, né? Você tem que buscar isso, porque é necessário para você viver, mas não como um objetivo final, como as pessoas hoje, as pessoas estão fazendo, né? Eu quero enriquecer, eu quero por enriquecer, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo outro. Ok, mas qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo de vida? Não passa disso. Só está voltado para essas coisas que são terrenas. Enquanto Paulo está falando, olha, o teu pensamento, o teu objetivo, o teu alvo tem que ser um só. Tem que ser agradar a Deus, viver para Deus, para que você possa morar para sempre com Cristo. Tudo que você conquistar, todos os objetivos seus, se o principal não for esse, ou se esse não for o que move a tua vida, de nada adianta você conquistar todas as outras coisas terrenas. E hoje o que nós vemos é uma busca desenfreada, né, pelas coisas terrenas, uma busca desenfreada em viver tudo aqui, em curtir tudo aqui, em aproveitar tudo aqui. Gente, preste atenção, Deus nos leva a ser o povo mais feliz da terra, amém? Deus nos leva a ser mais do que vencedores, amém? Mas isso significa que nós não vamos ter luta? Isso significa que nós não vamos passar por dificuldades? Isso significa que nós nunca vamos ficar doentes? Isso significa que nós sempre vamos estar com o bolso cheio de dinheiro? Significa? Não, não significa. E muitas pessoas estão iludidas pensando que essa é a melhor vida. Não. 1 Coríntios 2, 9, eu tenho certeza que todos vocês sabem de cor, diz assim: nem olhos, nem ouvidos, e nem chegou ao conhecimento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está falando da eternidade. Isso está falando, muitas pessoas usam isso também para ministrar aqui na terra. Não, esse versículo está falando das coisas do alto, da nossa salvação, daquilo que nós vamos viver na eternidade. Nunca chegou ao nosso, nunca podemos imaginar, nem nos nossos melhores sonhos, o que Deus tem preparado para nós nos céus. Nunca os nossos olhos viram. Eu fico assim, muito impactado com isso, porque os nossos olhos vêem tanta coisa boa. Os nossos olhos veem tantas maravilhas, né? Mas nós nunca vimos uma coisa tal igual que está preparada para nós no céu. Nós nunca podemos pensar, imaginar o que tem preparado para nós no céu. Mas muitas pessoas estão iludidas, norteando a sua vida somente com as coisas dessa terra. A vaidade tomou conta das pessoas, sabe? As pessoas só pensam na terra, só pensam aqui. E se perguntar hoje, pregações a respeito do céu, pregações a respeito daquilo que nós vamos viver na eternidade, as pessoas não querem ouvir. Pregação a respeito, olha, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, diz que um dia, num abrir e piscar de olhos, né, Cristo vai aparecer, vai descer com os anjos nas nuvens, ao som da última trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e vão encontrar com o Senhor. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados, receber um novo corpo e também vamos subir para encontrar com Cristo nos ares. As pessoas não interessam por essas pregações mais. As pessoas querem ouvir o que Deus vai me dar hoje, o que Deus vai me prosperar hoje. Ontem, conversando com o pastor Marcos, ele lá de Angola, né?
a gente estava numa videoconferência e aí ele falando comigo que ele precisava de meios, né? Para que a igreja estava com alguns objetivos, alguma coisa, e ele precisava pregar prosperidade para a igreja, porque a igreja tinha alguns alvos financeiros, as pessoas estavam contribuindo e tal. Eu falei, Marcos, estamos juntos nessa. Mas só que uma coisa é você pregar o que eles estão pregando, que é a teologia da prosperidade, voltado para as coisas da terra, voltado para o dinheiro, voltado para um Deus que só enriquece, para um Deus que nunca deixa ter problema, para um Deus que nunca deixa ficar doente. Não, isso não é verdade. Mas se você pregar o evangelho verdadeiro, pregar contra a avareza e a favor da fidelidade, e ensinar para as pessoas que eles podem sim ter um salário melhor, que aqueles que estão desempregados podem sim trabalhar, que aqueles que já têm salário podem sim conseguir um salário melhor, isso sim é certo. Isso sim é certo. Essa sim é uma prosperidade real, que está de acordo com o evangelho. Mas, por favor, não introduza na igreja o que nós chamamos hoje de teologia da prosperidade. Então, aqui Paulo está deixando bem claro: pensem, estabeleçam para vocês objetivos que são do alto. Comecem a pensar nos objetivos do alto, espirituais, porque lá é que Cristo ele está. E aí depois, como o presbítero Joãozinho ministrou, ele vai começar a desenvolver, né, e uma série de questões. Primeiro, em relação a nós mesmos. Olha o versículo 5. Sendo assim, olha aqui, gente, por que ele está falando sendo assim? Porque ele acabou de dizer que nós devemos pensar nas coisas do alto, fazer morrer a nossa natureza terrena através do relacionamento com Cristo. E aí, sendo assim, aí ele vai continuar no versículo 5: fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele fala: imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância ou avareza, que também é idolatria. Então ele está falando que, olha, a partir do momento que você vai a Cristo, então essas coisas aqui não podem mais fazer parte da tua natureza, porque essas coisas fazem parte da natureza de Adão. Agora, o que está nascendo em você é a natureza de Cristo, a pessoa de Cristo. Então essas coisas de Adão não podem mais fazer parte da sua vida. Por exemplo, ele fala aqui de você não pode mais andar na prostituição. Aí talvez uma pessoa fale, mas eu nunca andei na prostituição. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que a natureza de Adão, a qualquer momento, pode fazer uma pessoa ir para prostituição. Entendeu? Não significa que você prostituiu, mas a natureza que está em você é uma natureza propensa a prostituir. Está entendendo? Aí ele diz aqui, paixões, vontades más, ou vontade de fazer aquilo que é mal, avareza, que é idolatria. O único pecado na Bíblia que é comparado com a idolatria é o dinheiro, a avareza, né? O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza, pessoas que são apegadas ao dinheiro, pessoas que não abrem a mão para contribuir com ninguém, para contribuir na igreja, né? Pessoas que mesmo fazendo parte de uma igreja não têm coragem de entregar o dízimo, de dar uma oferta, de dar uma contribuição, de ajudar alguém, né? Pessoas avarentas são as únicas pessoas comparadas com as pessoas que são idólatras, porque o único pecado que Deus dá um nome para esse Deus e compara ele como um concorrente do nosso Deus é Mamon. Tanto que lá em Timóteo, Paulo vai falar: ou você escolhe servir a Mamon, que é o Deus das riquezas, ou você escolhe servir a Deus. E tem muita pessoa dentro da igreja querendo servir os dois. Não tem como. Ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Não tem como. Ah não, pastor, mas eu faço tudo certinho, eu amo e faço tudo direitinho, eu só sou avarento, eu não abro a mão para nada. Você ama o dinheiro e você não ama a Deus. Isso é a coisa mais clara que talvez pode ter na Escritura, é isso. Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, olha só, essas coisas faziam parte da antiga natureza. E aí ele fala para vocês: é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quem são os que vivem na desobediência?
os filhos de Adão, aqueles que ainda não foram transformados, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, filhos de Adão, filhos da desobediência. Então Paulo está lembrando para eles: esses não são mais vocês, porque ele vai falar no 7 aqui, ó, nessas coisas vocês também andaram nela no passado, quando ainda viviam com esses hábitos. Quer dizer, essas coisas faziam parte da nossa vida, mas no passado. Agora que nós tivemos um encontro com Cristo, não fazem mais parte da nossa vida. Ele continua a lista: mas agora, ou seja, agora que vocês têm a natureza de Cristo, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mentais uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com as suas atitudes. Amém, gente? Vocês já se despiram dessas coisas. É uma coisa muito importante a gente entender, é que no Sermão do Monte, vocês veem aqui a maioria do que Paulo fala aqui está relacionado com a nossa língua. Ele fala que linguagem decente, maledicência, que é o falar mal de outra pessoa, mentira, está relacionado com a nossa língua. Quando a gente vai bater o certo do Sermão do Monte, se não me engano, no versículo 21, está dizendo assim que pelas nossas palavras, todos nós vamos ter que dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca no dia do juízo, porque pelas nossas palavras nós vamos ser justificados ou condenados. Pelas palavras que saem da nossa boca. Por isso tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Linguagem indecente, que é malícia, né? Falar com malícia. Tomar cuidado com mentira, tomar cuidado com o difamar, tomar cuidado com falar mal das pessoas. É impressionante como é possível ainda encontrar pessoas dentro da igreja que não tem nenhuma reserva em falar mal de outra pessoa. Não tem nenhuma reserva. Então aqui, Paulo está falando: olha, isso faz parte da natureza de Adão, da natureza que condena. A maledicência, toda vez que a Bíblia vai falar de pecado, você pode ir em todas as cartas de Paulo, você pode ouvir Jesus falar, toda vez que vai falar de pecado, cita a maledicência. Se você for lá, não entrarão no reino dos céus os assassinos, junto dos assassinos está os maledicentes, colocando aquele que fala mal de uma pessoa no mesmo nível daquele que mata uma pessoa. Entendeu? Então, é impressionante como que uma pessoa, que ainda dentro da igreja, as pessoas falam tanto mal umas das outras sem nenhuma reserva, conhecendo a palavra de Deus. Ou será que não conhecem, ou será que não creem que essa palavra é a verdade que vai se cumprir integralmente, para bem ou para mal, na vida de cada pessoa? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas falam assim: eu não falo mal, né? Mas se alguém vem falar mal para você de alguém e você fica quieto e apenas ouve, você se torna cúmplice daquela pessoa, porque quem cala, consente. Então, se eu chego no Davi para poder falar mal do Claudinho e o Davi apenas me ouve falar, então ele se tornou meu cúmplice. Qual que seria a postura do Davi? Olha, pastor, eu não quero falar desse assunto, né? Eu conheço o Claudinho, não é isso, eu não quero falar isso dele, então nunca mais eu vou querer chegar no Davi e falar mal de alguém. Eu ouço pessoas falar mal, eu sei que pessoas falam mal dos outros, porque uns falam para os outros e depois eu fico sabendo, mas ninguém tem coragem de chegar para falar mal de alguém para mim, nem lá no futebol. No meio dos índios, ninguém tem coragem de chegar para mim para falar mal do fulano, do ciclano. Não tem, porque sabe que vai levar cortado. Entende? No máximo, às vezes, a pessoa chega em mim quando quer contar alguma coisa: pastor, precisamos orar com esse irmão. Entende? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado com a língua,
tomar cuidado com a nossa língua. Nós vamos ter que dar conta disso no dia do juízo. Então Paulo, né, ele faz, olha o versículo 11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Amém? Então Paulo fala, olha, o Evangelho agora não há diferença para povos, porque todos esses povos que ele está citando aqui eram povos, né, que viviam ali ao redor do Império Romano, em Jerusalém. Então todos esses povos aqui, antes a salvação era para os judeus, o Evangelho tinha chegado até os judeus, tudo isso aqui era para os judeus, mas Paulo, que é o primeiro pregador aos gentios, através de Paulo, que esse Evangelho chegou até nós, os gentios, né, os não-judeus. Então ele fala, não há diferença, Cristo é tudo e em todos. Amém? Então, vamos lá para o final do versículo, né? Então até aqui ele está falando, né, a respeito do nosso relacionamento, né, conosco mesmo. Ele está falando aqui várias coisas, que a palavra de Deus deve habitar em nós, tudo aquilo, né, que o presbítero Tiãozinho já ministrou. E aí ele vai passar para os relacionamentos, falando que a esposa deve ser submissa ao marido, que o marido deve amar a esposa, que os filhos devem respeitar os pais e honrar, que os pais não devem irritar os seus filhos, a maneira que os servos devem tratar os seus empregados, né? Então ele traz aqui essa ordem aqui de como agora nós devemos viver e como deve ser os nossos relacionamentos. Então tudo isso aqui, né, o presbítero Joãozinho já ministrou muito bem, né? A última parte que ele não tinha ministrado é esse final do capítulo 3, onde fala, até quero ler aqui porque é uma parte muito importante, versículo 22. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando eles estão presentes, mas como quem quer agradar homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para homens. Amém? Então o que Paulo está falando aqui? Olha, você no teu trabalho, você na sociedade, né? Não faz as coisas só quando o teu patrão está perto, bem feito, não, né? Mas faz as coisas como quem quisesse agradar a Deus, como quem estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Quer dizer, seja fiel em tudo, onde você for contratado para trabalhar, faça o teu melhor, não descanse enquanto você não alcançar a excelência do teu trabalho, você fazer o melhor que você possa fazer, porque Deus está vendo todas as coisas e você deve fazer como se estivesse fazendo para Ele. Amém? Lembra quando eu falo aqui que servir a Deus é servir pessoas? Às vezes uma vez um irmão falou, pastor, eu não concordo com isso não. Então você não concorda com a Bíblia, porque a Bíblia diz, olha, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. A quem você for servir, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Irmãos, um segredo para você nunca desanimar de fazer o bem para as pessoas, de ajudar as pessoas, de fazer o bem até para aqueles que te maltratam, é você entender isso aqui. É você entender, eu estou fazendo para o Claudinho, né? Talvez se fosse só para ele eu também faria, mas eu estou fazendo porque eu estou fazendo para Deus. Mas o Claudinho fez isso contra você, não importa. Mas o Claudinho não merece, não importa. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para ajudar ele, porque eu estou fazendo para Deus. Se a gente tiver esse entendimento, nós nunca vamos deixar de fazer o nosso melhor, seja dentro da igreja, na obra da igreja, seja na nossa casa. Minha esposa não merece isso, faça o teu melhor. Meu marido não merece isso, faça como se estivesse fazendo para Deus. Meu filho não merece isso, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não, o pastor não merece que eu faça o melhor na igreja, faça como se estivesse fazendo para Deus. O Paulo não merece que eu dê essa ajuda para ele, faça como se estivesse fazendo para Deus. Você nunca vai desanimar, nunca vai cansar de ajudar as pessoas e de fazer o teu melhor naquilo que vier a tua mão para poder fazer. Amém? Capítulo 4 agora,
para a gente poder encerrar, né? Nós fizemos esse resumo e vamos encerrar agora o capítulo 4. Ele completa no versículo 1, ainda a respeito desses relacionamentos, mas nós vamos lá para o versículo 2, onde Paulo continua, né, dando algumas instruções, e ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então olha o que ele está falando aqui. Ele não está falando 3 coisas, ele está falando uma coisa dividida em 3, que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então ele fala, olha, ele não está falando assim: perseverai na oração, depois vigia e depois dá ações de graças. Não, está emendado. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então ele está falando, olha, não desanime de orar, persevere na oração. Se vocês querem prevalecer, querem agradar a Deus, perseverem na oração. Como? Vigiando, para que o desânimo não te impeça de orar, para que as lutas não te impeçam de orar, para que a frieza das outras pessoas não te impeçam de orar. Amém? Perseverar em oração, vigiando. Sempre eu venho conversando com o William, eu falo isso para todo líder, né? Mas recentemente conversando com ele, eu falei, William, se você for olhar para o ânimo das pessoas, você vai desanimar. Se você depender das pessoas, dos teus liderados, para você ter ânimo, você às vezes vai desanimar. Mas persevera em oração, em fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, mesmo que todos estejam desanimados, você não se entrega, porque assim você vai contagiar outras pessoas e mais outras pessoas que vão enxergar em você que vale a pena fazer. Então, perseverai em oração, vigiando, para que nada faça com que você pare de vigiar. Agora, como que eu vou fazer isso? Com ações de graças. Sabe o que está querendo dizer? Com gratidão no coração por aquilo que você já alcançou de Deus através da oração. Amém? O que Paulo está querendo dizer assim, aqui? Tchauzinho, você não deve desanimar na oração. Sabe por quê? Porque um dia você era um perdido, mas tinha pessoas orando por você, e através dessas pessoas aconteceu um milagre na tua vida, você se converteu. Então por quê? Se Deus já fez isso, se Deus já ouviu a oração e fez o maior milagre na tua vida, por que você vai desanimar de orar? Por que você vai achar que Deus não ouve? Por que você vai achar que Deus não responde? Você já tem experiência de oração. Amém, gente? Amém. Aí vai falar assim, Mara, você tem um testemunho, teu joelho dobrado, e isso deu livramento para o teu filho converteu, Deus fez uma obra na tua vida, então seja grata a Deus por isso, porque isso não vai deixar você desanimar na oração, porque você sabe que Deus ouve oração, sabe que Deus atende oração. E assim, gente, cada um aqui, assim cada um, todos aqui, eu tenho certeza, todos aqui já alcançaram vitórias através da oração. Tenho certeza. Se eu perguntar quem ainda não alcançou vitória através da oração, alguém levantar a mão, é porque não percebeu. Porque eu tenho certeza. Todos aqui já alcançaram vitórias, livramentos através da oração. O fato de você ter se convertido já é fruto de oração. Entende? Então, persevere na oração, vigiando com ações de graças. Amém, gente? Grato por aquilo que Deus Ele já fez na tua vida através da oração. Aí, olha só que coisa tremenda. Aí Paulo fala, rogai, no versículo 3, rogai ao mesmo tempo por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, para a pregação do Evangelho, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, e orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Olha o que Paulo está falando. Você ora por você, não desanime de orar, mas ora também por mim. Agora olha que coisa tremenda. Paulo aqui, em Filemon, Paulo se apresenta para Filemon, que é a mesma
o mesmo tempo que ele está escrevendo Colossenses, ele escreve Filemão, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele se apresenta para Filemão como Paulo o Velho. Quer dizer que Paulo, ele já estava bem avançado de idade, ele estava preso. Aí ele pede oração. Agora imagine você, velho, preso, você vai pedir uma oração. Que tipo de oração que você pediu para mim? Eu estou, Claudinho, você que é líder da intercessão, Paulo, ore por mim. Ore para quê? Para que Deus abra a porta dessa prisão e eu seja livre. Paulo não ora isso. Paulo fala que as portas se abrem, mas não da cadeia, mas de oportunidade para a pregação do Evangelho. Que coisa tremenda! Que coisa! Um homem velho na cadeia, ao invés de pedir oração para ele ser livre da cadeia, ele pede oração para que portas sejam abertas, para que ele continue pregando o Evangelho e ensinando o mistério de Cristo para as pessoas. Cara, isso tem que ferver no nosso coração, sabe? Isso tem que motivar a nossa vida. E aí ele vai continuar no versículo 5. Olha só como é importante isso aqui. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Paulo está falando, olha, se porte com sabedoria com os que são de fora. Quem são de fora? Aqueles que não são da igreja, aqueles que ainda não se converteram. Portem com sabedoria com eles, aproveitando as oportunidades. O que significa isso? Estou lá na escola, uma coleguinha minha de escola falou que está com dor que está sofrendo com dor de cabeça, está sofrendo com ansiedade, está com isso. Aí você fala, posso orar por você? Aproveita a oportunidade. Você está aí, uma pessoa reclamando lá em casa, as coisas estão dando tudo errado e parece que não tem solução para a minha família. Vamos abrir uma casa de paz na tua casa, levar os irmãos da igreja para orar 7 semanas, ensinar a palavra 7 semanas na tua casa, aproveitando as oportunidades. Cada oportunidade. Primeiro, age com sabedoria. Não seja aquele crente chato, não, mas age com sabedoria e aproveita quando uma oportunidade surgir, porque isso vai ser cobrado de nós como missão nossa, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que o Evangelho chegou até nós nos tornamos devedores do Evangelho. Muitas pessoas ficam na igreja tranquilinho, levando a sua vidinha sem atentar para isso. Uma vez que o Evangelho chegou até nós passamos a ser devedores desse mesmo Evangelho. O que é isso? É aproveitar as oportunidades para onde a gente passar, pregar esse mesmo Evangelho, assim como alguém fez com isso. De graça recebestes, de graça dá. E aí ele continua: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saber como deveis responder a cada pessoa. Não seja aquele crente hostil, não seja aquele crente, não, fala a verdade, prega o Evangelho, mas que a tua palavra seja agradável. É possível dizer para um pecador que ele é pecador sem agredir ele, gente. É possível você pregar o Evangelho verdadeiro, mas com palavras, com sabedoria, com palavras temperadas com sal, com palavras agradáveis. É possível. E muitas vezes as pessoas são rígidas, as pessoas querem enfiar o Evangelho goela abaixo. Tem marido que demora muito a converter, porque a mulher não tem sabedoria, quer enfiar goela abaixo, sabe? Não, com sabedoria, com palavras agradáveis. Temperada com sal. Tem pessoas cristãos que você vai conversar com eles, parece que eles estão sempre com 2 pedras na mão. Você pensa que não, sabe? Tem que saber responder a cada pessoa. O Espírito Santo precisa fazer isso agora na tua vida, não independente do teu temperamento. Independente do temperamento, o Espírito Santo tem o poder de fazer você responder com educação, com palavra agradável, sem ser com rispidez, né? O Espírito Santo faz isso no nosso temperamento. Eu mesmo, o meu temperamento, vocês não me conheceram antes de converter, né? Mas era insuportável de conviver comigo, porque
Porque o meu temperamento é extremamente, porque tem pessoas que misturam os temperamentos, né? Um pouquinho de cada um, mas o meu temperamento é excessivamente colérico. O que é um colérico? É a pessoa irritada, a pessoa que irrita com qualquer coisa, entende? A pessoa que dá patada nos outros por qualquer coisa, que sai xingando todo mundo e tratando todo mundo com falta de educação por qualquer coisa. O meu temperamento é esse tipo de pessoa. Então ninguém suportava trabalhar comigo no futebol, ninguém suportava jogar comigo. Eu era uma pessoa insuportável, irritada ao extremo. Estivesse trabalhando com uma pessoa, cortasse uma coisinha, lá no meu início de conversão, lá em Alfenas, né? Eu lembro a primeira vez que nós fomos escalados lá na nossa região para fazer a maionese. O povo ficou com trauma, o Espírito Santo ainda trabalhando na minha vida, né? As pessoas ficam com trauma de trabalhar comigo. Ficar com trauma. Olha o tamanho dessa batata aqui, presta atenção, não é desse tamanho que deve cortar a batata. Para, sabe, xingando todo mundo, ser mal educado com todo mundo, irritado com todo mundo, sabe? Então, temperamento extremamente colérico. Então, vocês convivem comigo hoje, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que é o Espírito Santo que trabalha na minha vida para poder vocês terem condições de me suportar. Porque senão vocês não me suportariam, né? O temperamento colérico que eu tenho. Da mesma forma, aquele que é sanguíneo, que explode por qualquer coisa, e assim por diante, né? Porque tem aquele melancólico, tudo para ele chora, né? Tudo para ele, me magoou, sabe? O Espírito Santo trabalha nos temperamentos, entende? Equilibra, né, os temperamentos para a gente poder amadurecer e poder conviver com gente. Amém? A gente poder conviver com gente. Então nós precisamos falar, Deus, Espírito Santo, trabalha na minha vida, não é muda o meu temperamento, mas domestica o meu temperamento, né, para que eu possa conviver com gente, né? Eu não sou bicho, eu sou gente. Então, nós precisamos entrar. Então, Paulo está falando aqui, olha, não trata os outros com falta de educação, não trata os outros, não, trata bem. Eu me lembro uma vez, a gente fazendo evangelismo em Alfenas, lá no Vista Grande, converteu o senhor, Vandenor, nós chamava ele, né? Já está na glória, né? Converteu com 81 anos de idade, o senhor. Uma pessoa levou ele na igreja, ele aceitou Jesus, né? E aí ele conheceu o Grupo Vida, queria que abrisse um Grupo Vida na casa dele. Abriu um Grupo Vida, chegando lá na casa do João anterior, você sentava, você olhava, tudo quanto é tipo de Deus, de tudo quanto é país que você imaginar, estava pregado na parede dele, em cima das coisas dele lá, tudo quanto é que você imaginar. Aí chegou, começamos falando absolutamente nada, começamos a pregar a palavra. Lá no Grupo Vida, e chegava lá, que é tanto de santo, que é tanto de coisa. Tinha os irmãos que nem olhavam a parede. Aí um dia foi um irmão lá no nosso Grupo Vida, que tinha chegado na igreja recentemente, vindo de uma outra igreja. Chegou lá, pastor, eu não consigo ficar aqui não. Está me fazendo mal esse trem, está me fazendo mal, não consigo ficar aqui não. Tem que falar com esse homem, tem que falar para ele. Aí, falei, calma, acabou o Grupo Vida, eu falei, irmão, olha aqui, ó, no salmo aqui está falando, não tenha receio disso aí, você não tem poder de fazer o mal e nem poder de fazer o bem, deixa isso para lá, não tem de fazer mal não, e tal, mas por que não vou voltar com ele. Aí a gente ficou lá 6 vezes pregando a palavra e aqueles negócios tudo tá na parede. Aí um dia o anterior, depois do Grupo Vida, chamou, falou assim, vocês estão falando aí, né? Essas coisas aqui que eu tenho aqui, está tudo errado. Esses Deus aqui não é Deus nada, isso aqui está errado aqui na minha casa. Eu falei, o meu está errado. Aí ele falou assim, eu vou dar isso tudo para alguém. Eu falei, vamos fazer diferente, vamos pegar isso e vamos jogar fora. Ele falou, então vamos fazer isso agora. Eu vou juntar isso aqui agora e nós vamos jogar isso fora. E a gente tinha medo de andar de carro com ele, ninguém de nós tinha carro, né? E a gente tinha medo de andar com ele, porque não enxergava nada de como ele dirigia. Aí depois nós dentro do carro, tem um lugar, né, um lá que antes o pessoal jogava essas coisas, né, um córrego lá.
Morrão São Paulo, o Antenor parou lá, vai jogando aqueles objetos tudo fora, né? E ele ficou feliz de ter jogado tudo aquilo fora. Depois ele tinha uns barracão aqui no Instagram, ofereceu um barracão, nós abrimos uma igreja naquele barracão, onde a gente fazia culto todo domingo de manhã, né? Nunca falando com o Antenor que ele tinha que jogar aquilo fora, porque se a gente tivesse falado, antes dele entender a palavra, talvez ele teria se ofendido e expulsado o de lá. Né? O santo vai sair, mas vocês não vão sair. Entende? Mas quando ele entendeu a palavra, o Espírito Santo ministrou o coração dele, ele não quis mais saber daquelas coisas. Isso é coisas, transformação, que a pessoa vai até Cristo, ela não é levada por regras. Se a gente tivesse que falar, é regra para a nossa igreja, não pode ter santo. Ia adiantar alguma coisa? Não. Talvez ele poderia jogar fora por regra, mas aquilo ia doer no coração dele. E ele ia ficar com aquela dor no coração, entendeu? Então, a gente tem que ter porta com sabedoria com aqueles que são de fora. A tua palavra seja temperada, agradável, temperada com sal. Amém, gente? A partir daí, Paulo, ele vai falar de alguns irmãos que estavam com ele ali na cadeia. Aí você pensa, pastor, essa parte podia até pular, porque ele só está falando de alguns irmãos que estavam ali com eles. Irmãos, isso aqui é tremendo. Porque ele vai falar aqui, ó, no versículo, ele vai começar a falar de algumas pessoas que estavam ali com ele. Primeiro, olha aqui ainda. Primeiro, ele fala daqueles que levaram a carta de Roma para Colossos. Porque Epáfras, o pastor, não voltou para Colossos, para a igreja dele. Nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu o envio com o objetivo principal de colocar vocês à parte de como nós estamos vivendo e para que ele possa confortar o coração de vocês. Em sua companhia vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Então Paulo, ele envia duas pessoas para levar essa carta, porque Epáfras não volta. Tíquico, aí uma coisa importante aqui, é que Paulo, ele não andava com muitas pessoas que ajudavam ele, mas aqueles que ele andava eram pessoas de confiança e pessoas fiéis. É muito melhor você andar com poucas pessoas, mas com pessoas que sejam de confiança e fiéis, do que um bando de gente, né, que é infiel e não tem compromisso. E aí, a respeito de Tíquico, a gente não sabe muita coisa a respeito dele, a não ser que ele era fiel e era ministro. Fiel ministro, um conservo de Paulo, havia convertido, né, através de Paulo. E aí Paulo fala para ele, eu estou enviando ele com o objetivo de levar a carta, de passar para vocês tudo que está acontecendo conosco aqui e de confortar vocês, para que vocês saibam que mesmo estando preso, Deus tem estado conosco. Então ele vai confortar vocês a respeito disso. E aí ele fala, com ele eu vou enviar também um outro amado irmão fiel chamado Onésimo. E a história desse Onésimo que é tremenda, porque lembra que tem na Bíblia uma carta que chama Filemon? Ao mesmo tempo que Paulo está escrevendo essa carta para Colossos, ele está escrevendo para Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um crente da igreja de Colossos. Você pode conferir isso lá na carta a Filemon, tem um capítulo só, mas é tremendo você ler essa carta. Então Filemon era membro dessa igreja de Colossos. Esse Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Era um homem de mais condição, então ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo fugiu de Filemon levando uma certa quantia de dinheiro, ou seja, ele roubou um dinheiro do patrão dele e fugiu. E aí ele fugiu. E um escravo fugitivo, naquela época, a menor pena quando ele fosse pego era ser marcado com ferro, né? E, na maioria das vezes ele acabava morto. E aí esse Onésimo, de alguma forma, ele foi para Roma
e acabou preso em Roma. Vai ver que roubou de mais alguém, foi preso em Roma. Mas aí na prisão, quem que ele encontra? Paulo. Porque lá em Filemon vai estar falando isso, né? Paulo fala assim para Filemon: é um dos que eu gerei na prisão, entendeu? Então ele estava preso junto com Paulo. Olha que sorte, né? É sorte? Né? Boa sorte de encontrar com Paulo na prisão. Aí quem encontra com Paulo, fica alguns dias com Paulo, não tem como não converter, né? E aí ele converte, né? Ele converte. E aí ele se torna um menino, um servo fiel. E aí agora, Paulo vai estar mandando ele de volta. E lá em Filemon, Paulo ainda fala para Filemon: olha, eu queria até ficar com ele comigo, mas ele pertence a você. Então eu estou mandando ele de volta e te peço que agora você não receba ele mais como escravo, mas como um irmão de Cristo. E outra coisa, trata ele bem. E se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Aí Paulo fala: porque você me deve a tua própria vida. Quer dizer, Paulo está falando, né? Ele te deve dinheiro, mas você me deve a vida, então põe na minha conta. Ou seja, você não vai receber. Não vai receber. Então aí, olha só que coisa. Então Onésimo encontra com Paulo, converte. Paulo manda ele de volta e escreve uma carta para Filemon, falando para Filemon receber Onésimo na casa dele, né? Que agora, aí lá em Filemon, Paulo fala assim: antes ele foi inútil, mas agora ele é muito útil, tanto para mim quanto para você. Olha que coisa tremenda, né? Uma pessoa, um escravo que não tinha valor nenhum, ladrão, roubou do seu patrão, fugitivo, agora é um servo do Senhor, considerado uma pessoa útil. Olha o que Paulo fala dele aqui, né? Leal e amado irmão. Olha que coisa tremenda, gente. Como que pode um escravo, ladrão, fugitivo ser chamado de leal? Só Deus pode fazer isso na vida das pessoas. Amém? Só Deus pode pegar uma pessoa desonesta e transformar ele em uma pessoa honesta. Glória a Deus por isso. Aí, Paulo agora vai falar, a partir do versículo 10, de alguns irmãos que estão presos com ele. 6 pessoas estavam presas com ele. 3 judeus e 3 eram gentios. Mas todos eles cooperadores de Paulo. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Bernabé, sobre quem vocês receberam instruções. Portanto, se ele vos visitar, recebei. Jesus, chamado Justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros em benefício do reino de Deus. Eles têm proporcionado grande apoio e consolo. Então olha só, Paulo está falando assim, de tantos judeus que se converteram ao cristianismo, ele só estava podendo contar com 3, que era Aristarco, que nós não sabemos muito a respeito dele, Marcos, que nós conhecemos bem, e Jesus, né, chamado Justo. Jesus, o nome Jesus naquele tempo era bem comum, né? Então ele estava com esses 3 que eram judeus, que eram da circuncisão. Então esse Marcos que ele fala aqui é o mesmo Marcos, escritor do Evangelho, porque às vezes algumas pessoas pensam que Mateus, Marcos, Lucas e João foram discípulos de Jesus, e não foram. Somente Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Eles se converteram mais tarde, certo? Então esse Marcos aqui é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos. E uma coisa interessante é que os evangelhos, né, eles são harmônicos entre si, né? A maioria de uma coisa que está escrito num evangelho está escrito no outro também. Mas tem um fato curioso do Evangelho de Marcos, que só está em Marcos, que diz que Jesus ia, né, pela cidade e um jovem sem roupa atrás de Jesus, seguindo Jesus sem roupa, só com um lençol. E aí correram, né, porque aquilo era um desrespeito muito grande, esse jovem estava perturbando, estava tirando a atenção das pessoas, correram para poder
prender ele, mas aí ele soltou o lençol e correu e fugiu no meio da multidão. E diz a tradição, nos livros históricos, que esse jovem era João Marcos, era Marcos, o próprio escritor, né, do Evangelho. Então, depois, mais tarde, ele realmente conhece Jesus, né, e ele então se converte, e ele é um daqueles que escreve o Evangelho. Muito possivelmente, né, os estudiosos acreditam que o que Marcos e Lucas escreveram foram relatos de Pedro e de Paulo, porque eles conviveram muito tanto com Pedro, né, como com Paulo. Paulo também não foi discípulo de Jesus, mas presenciou muita coisa daquilo que Jesus, né, andava fazendo, né, até que ele teve um encontro com o próprio Jesus na estrada de Damasco. Então, aqui está Marcos, né? Depois ele vai falar a respeito no versículo 14. E olha o que ele diz desses irmãos aqui, esses 3 irmãos que estão apoiando ele. Eles têm me proporcionado muito apoio e muito consolo. Então estamos aqui presos, mas esses irmãos têm me apoiado e têm me consolado. É isso que se espera dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Amém? No versículo 12, ele vai começar a falar dos outros 3 que estão com ele, que são gentios, né? Eles não eram judeus, mas se converteram ao Evangelho. Epáfras, que também é um de vós, que serve de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Quem que é a primeira pessoa não judeu que está preso com Paulo? Quem é? Epáfras. Quem era Epáfras? Quem era Epáfras, gente? O pastor da igreja de Colossos. Quando a gente vai em Filemon, Paulo deixa claro lá que Epáfras, meu companheiro de prisão. Ou seja, Epáfras foi visitar Paulo na cadeia em Roma, pedindo ajuda para Paulo e acabou sendo preso também. Ficou preso. Agora você imagina, a igreja invadida por mestres que estão ensinando doutrinas erradas, o pastor vai pedir ajuda para o mestre dele e nem pode voltar para a igreja, fica preso. Agora você imagina Epáfras na cadeia, sabendo que tem um tanto de gente no meio da igreja pregando um evangelho falso. O que o homem desse faz? Paulo fala o que ele faz. Ele peleja por vocês, e eu sou testemunha o quanto esse homem aqui na cadeia está pelejando por vocês em oração, para que vocês não desanimem, para que vocês não voltem atrás, para que vocês continuem fazendo a vontade do Senhor, porque Epáfras sabe que ele pode não estar lá, mas o Deus da palavra, o Deus do Evangelho está lá no meio daquela igreja. Glória a Deus! Irmãos, às vezes a gente pensa, tem pessoas que pensam, se não for o pastor que orar, se não for o pastor que pregar, se não for o pastor que visitar, se não for o pastor que fizer isso, se não for o pastor que fizer aquilo. Gente, o que importa dentro de uma igreja é a presença de Deus, do Espírito Santo na igreja. É o que importa. Se amanhã não tiver mais um pastor, se amanhã não tiver mais um Marcinho, se amanhã não tiver mais um Joãozinho, irmãos, a igreja, se Deus continuar, a igreja continua prevalecendo. É óbvio, temos que respeitar o pastor, dar honra ao pastor, temos que respeitar os líderes, que tem, a Bíblia fala isso, né? Estimar os líderes que ensinam a gente, que Deus levantou para pregar para a gente, para ajudar a gente. Esses homens merecem estima, não merecem honra, mas merecem estima, né? Quer dizer, honra merece, não merece glória, né? Mas merece honra, merece estima, né? Das pessoas, né? Mas sem eles, a igreja continua. Porque se Deus estiver na igreja, né, a igreja pode prevalecer. Ainda que tenha falsos mestres dentro dela, ainda que tenha pessoas querendo acabar com a igreja, se Deus estiver na igreja, ela não acaba. Sabe? Então aqui, olha só que coisa. Epáfras, o pastor da igreja, não pôde voltar para a igreja. Ele mandou os representantes dele. Paulo manda outros e fala, olha, o que eles falaram para vocês aí, recebe. Porque eles são servos, ministros fiéis de Deus.
e são do meio de vocês aí. Então a igreja perde pastor, acaba de ganhar mais um convertido, que é Onésimo, né? E na companhia de Onésimo vai Marcos, um dos escritores do Evangelho, que mais tarde vai escrever um dos Evangelhos, né? Então não importa, se Deus estiver no controle, se Jesus for o cabeça da igreja, como Paulo já tinha falado para os Colossenses na carta, né? Com certeza, quando Paulo falou que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja é Jesus, né? Porque já sabia que Epáfras ia ficar preso com ele. Então, olha, não precisa ter medo. O cabeça da igreja é Jesus e a igreja vai prevalecer. Glória a Deus por isso. Amém, gente? E aí ele continua dizendo aqui, né? Então ele fala no versículo 12 a respeito de Epáfras. E Paulo fala no texto: sou testemunho do quanto esse homem se esforça em seu zelo fraternal por vós e por todos aqueles que estão na Odisseia e também em Hierápolis. Então, olha só, lembra que eu falei no começo, né, que naquela região ali tinha mais igrejas, a igreja de Colossos, de Hierápolis, de Éfeso, né, de Laodiceia. Então, Paulo não ora apenas pela Epáfras, não está orando apenas pela igreja dele, mas por todas essas igrejas que estavam sendo atacadas também por esses falsos mestres. Podemos terminar o capítulo 4? Podemos? Vocês aguentam ainda? Passamos já uns minutinhos, vamos terminar aqui. E aí ele continua falando, né, de outro que estava lá. Capítulo 14. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Lucas, o médico, nós conhecemos bem também, né? Ele é um homem extremamente culto, né? De profissão era médico, e que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu também Atos, certo? Porque Lucas, ele vai aparecer em Atos pela primeira vez, porque como escritor de Atos, e se você for prestar atenção, ele começa, né, escrevendo Atos, se relacionando a vocês. Chega um determinado momento, quer dizer, eles, em determinado momento, ele começa a escrever nós. Então esse é o momento que ele se junta, né, em equipe de Jesus, porque diz lá em Atos assim, quando Paulo e sua equipe chegaram, então nós começamos a conhecer a vontade de Deus para nós. Então a partir daí é quando ele se converte e ele se junta à equipe de Paulo, e depois ele vai ter também relacionamento com Pedro, e ele vai escrever depois o Evangelho de Lucas. E Demas, alguém acha que alguém lembra se esse Demas está mencionado em algum lugar da Bíblia, sem ser aqui? Demas está em 1 Coríntios 4,10, 1 Timóteo 4,10. Escuta só, sabe o que diz lá em 1 Timóteo 4,10? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, estava preso com Paulo, servo fiel, mas chegou um determinado momento que ele amou mais as coisas do mundo e ele se apostatou da fé. Triste isso, né? Mas isso deve ser um alerta para nós, né? Mesmo aquele ministro fiel, aquele que teve a oportunidade de andar com homens de Deus tremendo, de ministrar o Evangelho, não está livre, né, de ter uma queda. Por isso Paulo falou, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque esse Demas aqui, estando preso com Paulo, sendo um ministro fiel, mais tarde ele vai abandonar o Evangelho. Versículo 15. Aí Paulo fala, cumprimentar igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só a importância do grupo Vida. Paulo fala, sauda Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Se você lá em Filemon, Paulo vai citar o nome de uma outra mulher e vai falar, e a igreja que se reúne em sua casa. Porque naquele tempo a igreja se reunia em casas. A igreja só passou a se reunir em templos a partir do século IV. Por quê? Porque todos os imperadores, né, a partir de Nero,
né, que foi o primeiro perseguidor da igreja, que ele acusou os cristãos de ter colocado fogo em Roma, né? Então Nero foi o primeiro perseguidor da igreja, o primeiro que começou a matar cristãos. Depois dele, a igreja sofreu 10 perseguições durante esses 4 séculos, perseguições terríveis. Então a igreja não se reunia em templo. Se a igreja se reunisse igual a gente está aqui hoje, chegava alguém, punha fogo na igreja e pronto, como estão fazendo lá na África, entende? Punha fogo na igreja e matava todo mundo dentro. Então a igreja não se reunia em templo, a igreja se reunia nas casas, né? Então várias casas abrigavam as igrejas, mas é bom lembrar que era uma igreja que tinha um pastor, né, e que se reunia nas casas. A partir do 4º século, o imperador Constantino cessa e acaba com a perseguição dos cristãos e coloca o cristianismo como a religião oficial do império. Aí que os cristãos começaram a construir templos e se reunir em templos. Por quê? Porque facilitava, né, o ensino, facilitava muitas coisas, né? Então aí a igreja continuou se reunindo em casas, mas também agora a igreja começou a se reunir em templos, somente a partir do 4º século. E aí as coisas ficaram mais fáceis para os cristãos. E foi justamente nesse momento que também começou as bagunças dentro da igreja. Aí tudo quanto é tipo de gente começou a querer se converter. Por quê? Porque agora o cristianismo é a igreja, o cristianismo é a religião do império. Então vamos para a igreja que a gente vai ter vantagem. E aí onde começou a ser introduzido dentro da igreja objetos de idolatria, coisas esquisitas, porque as pessoas eram acostumadas com as outras religiões, cheias de coisas místicas, cheias de imagens, cheias de manifestações. E aí quando chegou na igreja dos cristãos, era só Bíblia. E aí as pessoas achavam que era muito chato. Só Bíblia, só ensino da palavra, só oração. As pessoas achavam chato. E aí começaram a ir até Constantino. E ele, para poder agradar, porque era imperador, era político, começou a permitir que fossem introduzidos na igreja outras práticas, outros objetos de idolatria, e ali terminou naquela bagunça, né, da igreja. Hoje, né, a igreja começou a acreditar em santos, em imagens, adoração de imagens, até que isso perdurou, até que tivesse a reforma protestante, né, que aconteceu em 1500, e que hoje já está precisando de novo de uma outra reforma, que a igreja virou uma bagunça de novo. Né? Então, somente a partir do 4º século que a igreja ela passou a se reunir em templo, mas antes ela se reunia somente nas casas. Então ele salva essa mulher que tinha uma igreja dentro da casa dela, Ninfa. Aí Ninfa, né? Um bom nome para pôr nas crianças quando nasciam. Aí no versículo 16 ele fala, aquilo que eu disse, né? Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja de Laodicenses, e que vós de igual modo possais ler a carta de Laodiceia. Lembra que eu falei isso no começo aqui? Que Paulo falou, olha, depois que essa carta for lida para a igreja de Colossos, faça com que ela seja lida também na igreja de Laodiceia. E da mesma forma, que a carta que foi para a igreja de Laodiceia seja escrita, seja lida, né, na igreja de Colossos. Então nós não sabemos, né, que carta é essa. Essa carta não está na Bíblia, né? A carta à igreja de Laodiceia. Até eu teve uma pergunta, pastor, mas não tem uma carta da igreja de Laodiceia? Tem, gente, mas lá no Apocalipse, na Revelação, né, que Deus está dando para João, não tem nada a ver com essa carta que é citada aqui. E aí ele termina dizendo, dizer a Arquipo, cuide do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então ele dá uma recomendação pessoal para esse irmão aqui, que talvez estava meio vacilando. Ele fala, olha, fala para Arquipo, para que ele cuide do ministério dele, para que seja cumprido. E aí ele termina, eu, Paulo, faço questão de saudar de próprio punho, indicando que não foi ele que escreveu a carta, né? Porque ele só vai saudar de próprio punho. Então quer dizer que não foi ele que escreveu, mas ele ditou, né? E ele tinha 2 grandes escritores junto com ele, Marcos e Lucas. Então provavelmente ele ditou essa carta para um dos 2 escrever, e ele só deu a saudação, ele só escreveu a saudação.
Lembrai-vos das minhas algemas e que a graça esteja com todos vocês. Amém? Então Paulo fala, olha, lembrem das minhas algemas, mas não é para vocês ficarem lamentando, não. Ah, coitado do Paulo, está preso lá, não. Lembra das minhas algemas e lembra do quanto a graça de Deus está com vocês, porque eu estou preso por causa de vocês, eu estou preso por pregar o Evangelho para vocês, né? Então, é muito importante isso. Aí, às vezes você pode perguntar assim, pastor, mas quem ainda não tinha, nesse tempo aqui, iniciado a perseguição, né? A igreja, ela ainda não estava sendo perseguida, né? Então, por que Paulo, né, ele está preso ali? É porque ele foi acusado, né, de estar pregando o Evangelho, apresentando coisas que eram contrárias àquilo que os próprios judeus, né, eles acreditavam, né? Então ele não está preso aqui por causa do Império Romano, né, em si, mas ele está preso aqui por causa dos próprios judeus, né, que entendiam que ele estava trazendo algo, né, uma adoração a um outro rei que não fosse o imperador e assim por diante. Então ele enfrenta ali essa prisão, né? Mas o que nós sabemos é que ali da prisão ele clama a Deus, ele continua pregando o Evangelho. A única coisa que ele pede é que Deus abra mais portas para ele pregar, né, e que ele tenha força para continuar ainda velho pregando o Evangelho e o mistério de Cristo para outras pessoas. Amém, gente? Terminamos então a carta aos Colossenses. Quarta-feira vamos iniciar uma nova carta que eu vou anunciar domingo para vocês. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Todo esse conteúdo, né, que vocês receberam na quarta-feira, eu vou estar mostrando, né, integralmente, né, no domingo, para as pessoas que tiverem o desejo, né, de receber isso, e aqueles também que têm um ministério na igreja que vão desejar continuar nos seus ministérios. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por essa ministração, por esse estudo dessa carta. Espero de todo o meu coração que tenha trago um grande crescimento para todos aqueles que participaram desse estudo. Que haja, Deus, um amadurecimento, que haja um crescimento no conhecimento da Tua Palavra, mas que principalmente se transforme em prática na vida de cada um de nós. Porque agindo assim, fazendo assim, nós estaremos cumprindo o nosso ministério e estaremos também agradando ao Senhor de uma forma real e verdadeira. Então eu oro para que o Espírito Santo, Pai, ministre aos nossos corações todo esse ensinamento para que nós possamos tirar proveito dele. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e permita o seu irmão para a paz.